Olá, vamos para a nossa última aula. Mas é a melhor, porque é revisão, né? Então a revisão é só relembrar aquilo que nós já estudamos. E vamos começar desde o início, lá desde as peças de inquérito policial. Vamos lá no comecinho, vendo competência, o que nós não podemos esquecer, quais são os artigos, né, de cada peça, desde a fase de inquérito policial. Vamos lá? Então, cheguei na prova, vou ler o problema, né, vou ler e perguntar qual é a fase que se encontra. Isso é de suma importância para a gente já ficar, ou vamos fazer um recurso ou não vamos fazer mais nenhum recurso. Porque se eu ler o problema e constatar que está na fase de inquérito, eu não vou lembrar de nenhum daqueles, vou esquecer, vai dar um apagão na minha mente, não vou fazer apelação, não é o ROC, não é nenhum daqueles recursos que nós já vimos, não é rese, não é agravo, porque eu estou aonde? Na fase de inquérito policial, tudo bem? Então, quando eu falo inquérito policial, eu tenho que lembrar quais são as peças. A primeira dessas peças, nós podemos já visualizar, é a peça de relaxamento da prisão em flagrante. Quando que eu vou ingressar com a peça de relaxamento da prisão em flagrante? Ora, quando eu ler o problema, meu cliente tem que estar o quê? Preso. Qual é o tipo de prisão dele? Ilegal. Ilegal. Mas qual é o tipo, a espécie? Flagrante delito. Não pode ser preventiva, não pode ser o quê? Temporária. Tem que ser a prisão em flagrante. E ela contém o quê? Vícios. Se ela contém vícios, ou ela é o quê? Ilegal. Está fora daquelas hipóteses previstas em lei, lá do artigo 302, 300. Aí vou ler. Como é que alguém pode ser preso em flagrante? Só naquelas formas determinadas em lei, né? Então vamos ler o artigo 302, para dar uma olhadinha quanto a ilegalidade, 302 do CPP. Mas eu tenho que olhar os vícios, e os vícios estão espalhados, que geram o quê? Uma nulidade processual, não é isso? Tem uma nulidade. Por exemplo, o direito de entrevistar com o seu advogado, não é? Não é um vício se for negado esse direito. O direito de ficar calado, não é? É outro vício que pode ocorrer, não é? Pode ser que ele não dê o direito de entrevistar com alguém de sua família. Então, tudo isso é o quê? É vícios que pode ocorrer na lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, os vícios estão aonde? No auto de prisão, a partir do artigo 304 e seguintes. Aí vão dar uma lidinha, porque o 301 diz que quem é que pode prender, né? O 301. 302 traz as situações ilegais. O 303 do Código de Processo Penal, ele vai dizer flagrante permanente, né? O flagrante continuado, tudo bem? Então, é o 304 que vai trazer para vocês o quê? Os vícios. Então, eu vou ler, vou dar uma olhada, se contiver vícios ou ilegalidade, a peça a ser feita será relaxamento da prisão em flagrante. Toda a peça, lembra, tem que ter o que? Fundamento legal. Qual é o fundamento legal da peça de relaxamento que vocês não podem esquecer? Já vão olhando aí no código para ver se está tudo grifadinho, bonitinho. Então, primeiro eu vou aonde? Na Constituição Federal. Vou lá no artigo 5º, inciso 61 e 65 da Constituição. Vou olhar. Está grifado? Porque esse fundamento eu tenho que colocar. E tem outro que eu tenho que colocar também, que é o artigo 310. 310, qual é o inciso? Primeiro. Então eu vou dar uma olhadinha, né, se enquadra ali naquelas hipóteses. E você vai no meu preâmbulo, tá certo? Não posso esquecer. É uma peça, se ele está preso como em flagrante. Se ele está preso em flagrante, o que eu não posso esquecer? Quem prendeu em flagrante foi o delegado. Se eu vou fazer esse pedido, faço para quem? Para um juiz. Para um juiz de primeira o quê? Instância. Então é sempre para um juiz. É sempre para ele, sempre. Relaxar a prisão é para ele. Juiz de primeira, que juiz? Leio o problema, vejo qual é o artigo que foi imputado para ele, vejo se é federal, estadual, leio e vejo qual é o juiz, o quê? Competente. Para receber, não é isso? Aquela peça de relaxamento da prisão em flagrante. Então, o juiz de primeira o quê? Instância, não é? Juiz de primeira instância. Agora, eu tenho que argumentar. O que eu vou argumentar? Sobre os vícios ou sobre as
ilegalidade. Vícios ou ilegalidade. Tudo bem? Fiz a argumentação, vou para o meu pedido. Ora, qual é o nome da peça? Relaxamento da prisão em flagrante. Qual é o meu pedido? Relaxar a prisão em flagrante. Mas há algo mais. Eu tenho que pedir para quê? Para expedir o quê? Alvará de soltura, porque está preso em flagrante. Agora, tem que colocar, se tiver um vício, uma nulidade, tem que pedir, falar que a nulidade, colocar, decretando-se a nulidade do auto de prisão em flagrante, tem que colocar ou não tem? Tem, porque se eu arguir um vício, é nulidade. Se é nulidade, tudo que eu arguir, eu tenho que pedir. Lembra disso? Então, não posso, se eu falei que tem um vício, tem uma nulidade, eu tenho que pedir o quê? Nulidade ao final. Perfeito? Ótimo. Então, essa peça, tranquila, não é difícil cair, por quê? Não é impossível, não tem uma peça que eu não vou dizer, todas podem cair. É porque hoje, quando é lavrado o flagrante, automaticamente, o réu também é levado junto na presença de quem? De um juiz. Quem que faz isso hoje? É o próprio juiz, que faz, né? Então, é difícil o advogado hoje, ele relaxar uma prisão em flagrante. Porque em 24 horas ele vai estar na presença do juiz em face de nossas audiências de custódia que nós estamos tendo agora. Então, quem faz isso é o próprio juiz. Se não for relaxamento, se a prisão dele não for ilegal, então vem a segunda peça, que é a liberdade provisória. A liberdade provisória tem que ter um fundamento. Se é liberdade provisória, a prisão dele continua sendo qual? Em flagrante. Continua a prisão, tem que ser uma prisão em flagrante. Agora, essa prisão em flagrante, ela é o quê? Legal. Ele foi preso porque estava o quê? Praticando um crime. Foi preso. Estava assaltando um banco, não é? Então eu posso fazer agora. Eu olho, tá tudo certo. Não tem vícios, não tem legalidade, mas só que ele não preenche os requisitos para manter a sua segregação cautelar. Então, quando eu falo liberdade provisória, eu lembro, a prisão dele é em flagrante, mas a prisão dele é o quê? Legal. Ela é legal. Então, eu tenho que ter um roteiro para seguir na prova, se porventura for essa peça. Qual é o roteiro que eu tenho que seguir? Eu vou olhar os artigos que tratam do quê? Da liberdade provisória. Então, qual é o artigo que eu vou fundamentar? Então, quando eu falo fundamento, claro que está também onde vai estar? Na Constituição Federal. Qual é o artigo da Constituição Federal? É o artigo 5º. Qual é o inciso? Lembram? 60? Opa, já esqueceram, né? Mas vê se está grifado aí no código, né? 66 da Constituição Federal. Então, isso aqui eu vou, tá marcadinho aí? Olhe, né? Será concedida a liberdade provisória com ou sem fiança? É o 6, né? 66, né? Então, vai ser esse fundamento. E vai também colocar o artigo quê? 310 e o inciso 3º, porque fala da liberdade provisória. Vê lá, se está bonitinho. Então, é o fundamento da peça de liberdade, o quê? Provisória. Mais algum outro, que é o roteirinho que eu tenho que seguir. Qual é o fundamento? Bom, eu vou ler o problema. Para ser uma liberdade provisória, a prisão dele é o quê? Legal. Preenche todos os requisitos, o quê? Legais. Tem tudo ali. Tá certinho, não tem vício, não tem nada. Então, ela é legal? É. Mas só que eu vou verificar se no problema não traz que meu cliente é o quê? Pobre. Mas não é falar pobre escrito, é falar que não tem condições, né? Financeiras, não é? De arcar com uma eventual fiança, o quê? Arbitrada. Se o problema trouxer que ele é favelado, né? Carroceiro, que não ganha nem um salário mínimo, parará. Então, eu tenho que fundamentar o meu pedido de liberdade no 350 do CPP. Então, vou lá no 350. Então, é este, mais este, mais este. Se for baseada no estado de quê? De miserabilidade. Se ele não tiver condições de arcar. Então, vou colocar este e este. Agora, pode ser que eu leia o problema dado, esteja escrito o quê? Que ele praticou o crime, mas praticou com uma excludente de ilicitude, ilegítima defesa, em estado de necessidade, estrito cumprimento, dever legal, ou exercício regular do direito. Aí você vai ler, está na fase de inquérito, está preso em flagrante,
E como é que está? E a OAB quer que faça algo para colocá-lo em liberdade, não é? Então eu vou usar o 310, parágrafo único. Aí eu vou lá para o 310, parágrafo único. Vou ler lá. Lá que me dá o embasamento da minha peça. Agora eu li. O problema não é questão de pobreza, não é questão que ele agiu como excludente de ilicitude. Então agora nós estamos falando do artigo 321 do CPP. Esse artigo 321 vai demonstrar para mim o quê? Que estão ausentes os requisitos da prisão, o quê? Preventiva. Por que ele pode responder o processo em liberdade? Ora, ele pode responder o processo em liberdade porque não tem os fundamentos, o quê? Legais. Não tem os pressupostos ou as condições de admissibilidade para manter o quê? A prisão preventiva. Então, se não estão presentes, eu peço com base no 321 do CPP, demonstrando que não estão presentes os requisitos para decretar a prisão que preventiva. Tá claro isso para vocês? Muito bem. Lembrando que não importa aqui se é 350, 310, a OAB vai dar uma dica. Ela vai falar que ele é primário, que ele tem o quê? Bons antecedentes, tem residência fixa, que ele tem ocupação o quê? Lícita, e além do seu crime, o flagrante ser o quê? Legal. Então ela vai demonstrar isso. Entenderam bem? Bom, para quem que eu vou endereçar minha liberdade provisória? Olha, 99,99999 é para o juiz, não é? Por quê? Só naqueles casos de competência originária, mas fora isso, é para quem? Para um juiz de primeira o quê? Instância, é para ele. Quem normalmente prende flagrante é o delegado, então seu pedido é para quem? Para um juiz de primeira o quê? Instância, é para ele que você vai pedir, tá certo? Com um plus aqui. Quando se trata de liberdade provisória, hoje nós temos as medidas o quê? Cautelares, não é? Tem aquelas medidas cautelares diversas da prisão, lembram? Que nós vimos lá no artigo 319 e 320. Essas medidas cautelares, elas substituem que prisão? A prisão preventiva, né? Então, posso, né? Se for o caso, fazer um pedido o quê? Subsidiário, pedir, né? A liberdade provisória dele com a aplicação de uma medida o quê? Cautelar, prevista aí no artigo 319 do CPP. Entenderam bem? Então eu posso pedir a liberdade com base também, liberdade provisória, com base num eventual pedido o quê? Subsidiário, com base no artigo 319. Tudo bem? Bom, se não for relaxamento, não é liberdade, dá para ver aqui ainda ou não? Tá? Aí eu posso, então, agora, verificar que ele não está preso em flagrante. Ele pode estar preso o quê? Preventivamente. Agora eu vou pedir o quê? A revogação da prisão preventiva. Então só se revoga prisão preventiva. Se relaxa a prisão em flagrante. Então, na revogação da prisão preventiva, o que eu demonstro aqui? Muito mais fácil. Que estão ausentes os requisitos do quê? Da prisão preventiva. Então, o que eu tenho que demonstrar? A ausência, não é? Dos requisitos. Então, qual é meu fundamento? Meu fundamento legal da peça é o artigo 316 do CPP. É lá que está o fundamento da minha peça de revogação da prisão preventiva. Está lá, 316. Muito bem. Aí, o que eu vou argumentar? Ausência dos requisitos. Quais requisitos? No dia da prova, o que eu tenho que demonstrar? Um por um. Não é? O artigo 312. Quer dizer, eu tenho que demonstrar pressupostos, normalmente tem ou não tem? Ele cometeu o crime mesmo, né? Tem indício de autoria e tem prova da existência do crime, não é isso que diz aí no 312? Então, normalmente tem os pressupostos, mas só com os pressupostos já pode decretar? Não. Tem que ter pressupostos, tem que ter o quê? Fundamentos. Quando eu falo fundamentos, é o perigo. É o perigo de demora. Prenda. Porque ele solto, ele vai praticar o quê?
outros crimes. Então, nós estamos falando daqueles 4, não é isso? Que está aí no artigo 312, que é o golpe, é o GOI, não é isso? É o SIC e o ALP. Então, nós estamos falando da garantia da ordem o quê? Pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Eu afasto. Na prova, o que vai estar escrito no problema? Que ele decretou a prisão preventiva com base no golpe. O que você vai dizer? Primeiro lugar, que não pode prevalecer. Que ele não tem que ficar preso por garantia da ordem pública. E depois, além do mais, não estão presentes os demais o quê? Fundamentos. Aí vai afastando todos. Tem que afastar todos. Tanto a conveniência da instituição criminal, como para assegurar a aplicação da lei penal. Porque o GOI é garantia da ordem econômica, não é para qualquer crime. Se for um crime de roubo, vocês não vão falar afastar o GOI. Né? O GOI é para crimes o quê? Contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro. Então tome cuidado, tá certo? Vocês vão afastar esses 3 aqui. E vocês vão dizer, né? Hoje as medidas cautelares não substituem a prisão preventiva? Substituem as medidas cautelares? Então o que vocês vão pedir aqui? Tem pedido subsidiário na revogação da prisão preventiva? Tem. Você, na argumentação, vocês não podem esquecer que antes do juiz decretar a prisão preventiva, deveria ter aplicado uma das medidas, o quê? Cautelares do artigo, o quê? 300. Tem que colocar na argumentação. Vocês não podem esquecer do artigo 319. E nem no pedido, tá? Então, revogue-se a prisão preventiva, né? Sem posição de qualquer medida. Peça sem posição de qualquer medida. Mas, caso assim não entenda, que conceda a revogação com a aplicação das medidas do quê? Cautelar. Peça com um pedido subsidiário. Então, no pedido, vai o artigo 319. Concorda ou não? Vai o artigo lá para constatar que ele tem direito o quê? Uma medida cautelar. Porque a prisão preventiva é uma medida o quê? Excepcional. É uma medida o quê? Extrema. Tá certo? Ela é extrema. Perfeito? Muito bem. Agora, nós temos a 4ª peça, que pode ser feita durante o inquérito. Mas cuidado, a revogação pode ser pedida também durante a ação. Pode ou não pode? Ele não pode ser preso durante a ação penal? Não pode ser preso durante a fase recursal? Pode. Então, a revogação da prisão preventiva cabe também durante a ação penal. Agora, a liberdade provisória não é de flagrante? Quanto dura hoje um flagrante? No máximo. Às vezes, né? 24 horas mesmo, no máximo vai. Final do dia seguinte, ele está preso preventivamente, ou ele está o quê? Solto. E a mesma coisa acontece com o relaxamento. Agora, a liberdade cabe, a revogação da prisão preventiva cabe durante a ação penal. Tudo bem? Se não for essas medidas, nós temos a revogação da prisão temporária. Aqui já é uma lei especial. Não vamos procurar nenhuma coisa de código. Nós vamos na lei o quê? 7.960, de 80 grifado, o índice, essa lei, bonitinho. Porque pode ser uma pergunta, né? É 7.900, vê se, eu acho que eu... 160 de 89. É, de 89. Eu sempre fui um 9 aqui. Né? Então, ela está toda nesta lei. Se cair alguma peça, uma pergunta sobre a revogação da prisão temporária, eu vou onde? Na lei. Não vai estar no código. Não adianta ficar procurando no código, no CPP. Vai na lei, vê se está marcado no índice bonitinho aí a lei, tá? Essa revogação também. O que eu tenho que olhar? O artigo 1º. Porque o artigo 1º é que diz quando cabe a prisão, o quê? Temporária. Né? Quando for necessária para investigações criminais, quando ele não tiver residência fixa, tudo aí no artigo 1º, não é isso? Ou houver dúvida quanto à sua identidade, quando ele praticar um dos crimes relacionados aí, não é isso? No inciso 3º, da linha A até a linha O, não é isso? É da A a O, mas cuidado, claro que 99% desses crimes são crimes o quê? Hediondos. Mas na lei dos crimes hediondos, cabe também a prisão que temporária. Então, no dia da prova,
tem que olhar o artigo 1º da Lei 8.072/90. Vai lá, dá uma olhadinha na Lei 8.072. Que é a Lei dos Crimes Hediondos. Não tem uma relação aí de crimes? Sim. No artigo 1º, todos os crimes admitem o quê? A prisão temporária. Então, não vai dizer, vai olhar só a lei, falar, não cabe a prisão temporária. Mas ela vai estar lá onde? Na Lei 8.072. Então, porque a Lei dos Crimes Hediondos é de 90. Tá certo? Então, ela é posterior. Se fosse a prisão temporária posterior, ela estaria tudo, né? Mas como a Lei dos Crimes de 90, o que acontece? Aí a Lei de 90 que falou, nesses crimes também caberá o quê? O decreto da prisão temporária, porque ela é posterior à lei da prisão temporária. Então eu olho nas duas para saber se tem cabimento aquele crime ou não da prisão, o quê? Temporária. Tudo bem? Vê o artigo para mim, artigo 2º, parágrafo 4º, que fala que caberá a prisão temporária. É isso, artigo 2º, vê lá, tá grifadinho? Artigo 2º, parágrafo 4º, diz que caberá a prisão temporária, mas só que o prazo é diferenciado. Que o prazo é de quanto? 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Tá grifado isso aí, bonito? Porque o prazo da prisão temporária são 5 dias, né? Então eu tô na peça da revogação. Olhei a lei 7.960. Olhei o artigo 1º para ver se o juiz decretou corretamente. Mas eu não posso esquecer da lei o quê? 8.072/90. Tudo bem? Não posso esquecer. Porque ela traz os crimes que também tem o cabimento da prisão temporário. Então o artigo 1º, inclusive tem até, todos vocês, eu ia perguntar, não perguntei, mas tem um inciso, acho que é 7 aí no artigo 1º, 7, 8, que fala favorecimento à prostituição, todo mundo tem esse crime aí? No código? No artigo 1º da lei 8.072. É o 8º. É favorecimento, né? Todos têm? Não tem? Tem o inciso 8º, no artigo 1º da lei 8.072. Todos têm? Todos têm, né? Tá bonitinho aí, né? Ninguém tá faltando esse inciso não, né? Ótimo. Porque é novo, né? Então, se tiver com código velho... Não tem, Tamara? Não tem nessa? Você não tem também? Tem? O nome dela é o mesmo que o teu, Tamara? O meu não tem, mas é o primeiro de 2014. Tem sim, Tamara. Vê lá. Se o dela tem, o seu tem. Mas o meu é edição do ano passado, 2016. É dela também. Não tem, Tamara? Tamara, olha direitinho, gata. Se não tiver, já escreve. Mas quem escreve o quê, menina? Achou? Tem, né? Porque se o dela tem, o seu tem que ter. Ok? Então, a revogação da prisão temporária, o que eu vou olhar? A lei. Vou ver se estão presentes os requisitos. Se o juiz decretar a prisão dele fora desses requisitos legais, eu vou dizer o quê? Vou entrar com uma peça chamada revogação da prisão temporária. Porque ela vai... O que ela vai dizer no problema? Ela vai colocar um crime que não admite o quê? A prisão temporária. Vai extrapolar o prazo... Né? Qual é o prazo? 5 dias, né? Mas se for hediondo, o prazo é de 30. Então vai ter alguma coisa errada que não tem o cabimento da prisão, o quê? Temporária. Tudo bem? Para quem que eu endereço? Para o juiz. Porque a prisão temporária só cabe na fase de inquérito. Só na fase de inquérito. Então não tem a mínima possibilidade de eu mandar o meu pedido para um tribunal. Nunca. Na revogação da prisão temporária. Sempre será para o juiz de primeira instância. E no meu pedido, sempre, né? E no meu pedido, eu tenho que pedir para quê? Para revogar a prisão, quê? Temporária, não é? Revoga a prisão temporária. E que mais? Tem alvará? Se ele estiver preso, né? E se ele estiver na iminência? Contramandado. Mesma coisa da revogação da prisão preventiva, né? Na revogação da prisão preventiva, eu também peço ou alvará ou contramandado. Não pode esquecer. Cuidado, não pode de forma alguma, fazer pedido subsidiário de medida cautelar. Na prisão temporária não tem. Só tem um pedido simples mesmo. Revoga a prisão temporária, alvará de soltura, né? Porque vamos pensar, no recado sobre um suspeito,
Recai ou não recai? Se o juiz não converteu a temporária em preventiva, porque ele continua sendo o quê? Suspeito. Aí eu vou pedir subsidiariamente uma tornozeleira para ele? Não. Então não tem pedido subsidiário. Ok. Tá certo? Tá bem claro isso na revogação da prisão temporária. Além disso aqui, tudo está relacionado com o quê? Com prisão. Quando que eu vou olhar na prova? Li o problema. Não tem ação. Está na fase de inquérito. Ele tem que estar o quê? Ou preso, ou na iminência de ser preso. Para ser essas medidas, concorda? Para ser relaxamento, revogação da prisão preventiva, revogação da prisão temporária. Para ser liberdade o quê? Provisória. Eu estou lendo. Aí é outra situação agora. Tem um direito líquido e certo violado. Né? Está na fase de inquérito, claro que o mandado de segurança também cabe durante a ação penal. Porque é violação de direito líquido e certo. Aí vem a peça de quê? De mandado de... que não tem nada a ver com direito de locomoção. Quando se fala mandado de segurança, o direito é líquido, certo, cristalino, que independe de provas. Porque se depender de provas, não cabe mais mandado de segurança. Então, mandado de segurança se assemelha muito com o HC, no sentido da autoridade o quê? Coatora. Eu tenho que ver quem é a autoridade coatora e mandar para um órgão o quê? Acima, né? Que está praticando aquela violação ao direito líquido e certo. Mandado de segurança tem fundamento legal? Tem. Onde está o mandado de segurança? 12.016 de que ano? MS. Então tem um fundamento dela também, mas só que é lei especial. Fundamento 12.016 de 2009. Não é isso? Está lá o fundamento, mas tem na Constituição Federal. Não tem um artigo da Constituição Federal que eu não posso esquecer no preâmbulo? Qual é o artigo? Já esqueceram, hein? Que bonito. 69, não é isso? É 69, né? Da Constituição não está marcado, marquem. Tá? Então nós temos que lembrar que o mandado de segurança, né? Que eu não posso esquecer? Não é direito líquido e certo violado? Então sempre terá o quê? O pedido do fumo boniuris e periculo in mora. Então tem liminar. No mandado de segurança, se cair na prova, tem que demonstrar a fumaça do bom direito, a plausibilidade do direito. Quando eu falo fumaça do direito, eu lembro o artigo, né? Pelo menos aquele artigo me dá aquele direito, né? O que é o fumaça do bom direito? É o artigo de lei, né? Que mostra que aquele direito foi o quê? Violado. O periculum in mora é o perigo. Se demorar, não adianta me dar depois. Tem que ser agora. Se não for agora, depois, o bem vai estar destruído, né? Ou então não tem mais aquela serventia daquela medida. Então eu tenho que colocar no mandado de segurança, fazer o pedido de liminar. E eu tenho que colocar um parágrafo. Tem que colocar fumo boniuris e periculum in mora. Pedir no meu pedido. Eu tenho que pedir informações, não é isso? A autoridade o quê? Coatora, tem que pedir, informe por que você violou esse direito líquido e certo. Não esqueça, a oitiva do MP, não é? Que mais que eu tenho que pedir, que eu não posso esquecer? Que seja concedido o quê? A segurança definitiva. Porque eu pedi a liminar, mas agora eu tenho que pedir o quê? A segurança definitiva. Tem que colocar o valor da causa. Para efeitos fiscais, mas tem que colocar, não pode esquecer. Tudo bem? Então, mandado de segurança, sempre não tem um órgão próprio que vai julgar. Eu só vejo primeiro quem é a autoridade, o quê? Coatora. E mando para o órgão o quê? Acima. Tá claro isso para vocês, mandado de segurança? Mandado de segurança é uma peça própria do inquérito. Mas ela começa no inquérito. Já posso no inquérito impetrar o mandado de segurança. Tudo bem? Aí eu tô lendo, não se trata de prisão. Mas está dizendo agora, a OAB vai colocar você como advogado da vítima, para obter o ressarcimento para a vítima. Ela vai colocar você como advogado da vítima e você vai estar na fase de inquérito. Qual é a medida que nós vamos colocar? Depende. Mas como eu sei que é na fase de inquérito, só tem uma que cabe. Qual é a medida? De sequestro. Né? Então nós estamos falando das medidas
assecuratória. Porque pode cair uma questão. Caiu na primeira fase. Cuidado com pergunta de medidas assecuratórias. É perguntas, tá? Porque como caiu na primeira fase, pode vir agora uma pergunta para vocês. Então, nós temos as medidas assecuratórias. É que na fase de inquérito, só cabe uma, que é a medida de sequestro. O que eu não posso esquecer aqui? Como é que eu vou saber? Eu vou saber, professor, porque quando eu bater o olho, vai estar escrito no problema que sou advogado da vítima. E a outra dica, que vai ser sequestro, a medida seguratória de sequestro, é que a origem do bem é o quê? Ilícita. Ele adquiriu com o quê? Com os proventos da infração. Então eu sei que a medida é de sequestro. Ele adquiriu um bem o quê? Imóvel. De origem o quê? Ilícita. Ele assaltou um banco e com esse banco ele comprou um imóvel. Esse imóvel é de origem o quê? Ilícita. Tá certo? Então, a medida seguratória ela tem um fundamento legal. O fundamento legal está no artigo 125 e 126 do CPP. Tá lá, o fundamento, vai lá no preâmbulo, tá? Na hora que eu vou discorrer, é claro que eu vou utilizar os mesmos, né? Isso vai no preâmbulo, mas também vai na minha argumentação, que eu tenho que provar que a origem é o quê? Ilícita, que ele adquiriu com os proventos da infração. Então, a minha argumentação nessa medida securatória de sequestro vai ser justamente, né, os mesmos artigos. Aí eu vou fazer o pedido da medida securatória de sequestro. No meu pedido, o que eu quero? Que seja concedida. Não precisa lembrar aquilo bonito que está tudo na apostila, né? Mas pelo menos eu tenho que lembrar. Quem tem interesse de ser ouvido na medida securatória de sequestro? O réu tem que ser ouvido ou não tem? Tem, chame ele para ouvir, de onde disposto, né? Após a oitiva de quem? Do acusado, não é isso? Aí eu quero o quê? Que seja concedido o quê? A medida securatória de sequestro. Mas se eu pedir, eu tenho que dar efeito o quê? Erga omnes, para todos. Então eu tenho que fazer o quê? Expedir ofício para onde? Para o cartório de registro de imóveis. Tem que pedir a expedição de ofício. Tem que decorar? Não, está no artigo 129. O artigo 129, ele traz o meu pedido. Ele fala... Não, 128. Ih, agora eu confundi. 128? É 128. 128, ele traz o quê? Que deverá ser averbado no cartório de registro de... Então, não esqueço, né? Ouça o acusado, não é isso? Ouça. Depois, conceda a medida de sequestro, não é isso? E espeça ofício ao cartório de registro de imóveis, para dar efeito o quê? Erga omnes, para que aquele bem não seja vendido. Essa cabe na fase de inquérito, cabe na fase da ação, recai sobre imóvel o quê? De origem o quê? Ilícita, né? Então, imóvel, vou colocar aqui, ilícito. Cabe na fase de inquérito, cabe na fase da ação penal. Diferentemente da hipoteca legal e do arresto. Só uma coisinha aqui. Quando eu falei sequestro, imóvel, né? Mas tem uma exceção, tá? Não esqueça por uma pergunta. Pode recair sobre bens móveis? Pode. Com base no artigo 132. Bem móveis pode recair por exceção. Tudo bem? Agora, o imóvel, a regra é imóvel. Mas pode incidir sobre bens o quê? Móveis. A hipoteca legal também recai sobre bem o quê? Imóvel. Né? Quando eu falo imóvel, de origem o quê? Lícita. É dele mesmo, comprou com o trabalho dele. Então, meu fundamento para essa medida está no artigo 134. Tá? Então, recai sobre bem móvel de origem o quê? Lícita. Tudo bem? Se não for a hipoteca legal, então nós temos o quê? O arresto. Tudo aqui nós somos advogados de quem? Advogados da vítima. Então, agora vamos arrestar tantos bens quanto bastem para garantir a futura execução, né? Da ação civil. Então, nós estamos falando do artigo 137 e recai sobre bens o quê? Móveis. De origem o quê? Lícita. Então, os dois aqui, a origem é lícita. Aqui a origem é o quê? Ilícita. Tá claro isso para vocês? Tá? As três medidas cabem na fase da ação
penal. Agora, hipoteca e arresto são na fase da ação penal. Para quem o endereço? Ora, a OAB não vai colocar, se não sou advogada da vítima, não vai falar que o réu vai adquirir um imóvel, bens móveis, não é isso? Então não vai estar lá o crime que ele cometeu? Então a competência, o endereçamento dessa peça é para o juiz, né? De acordo com o crime praticado pelo réu. Então veja lá, o que ele praticou? Qual foi o crime? Ah, um crime de roubo, vai para a vara criminal. Ah, ele praticou um crime de homicídio. Ah, doloso? Então vai para a vara do júri. Ah, é um crime federal? Então vai para o juiz o quê? Federal. Então eu vou verificando de acordo com o quê? De acordo exatamente com o crime que ele praticou, o réu. Aí eu endereço para ele. E meus pedidos, né, como eu já disse, do sequestro eu já disse, da hipoteca, o que eu quero? Que seja concedido o quê? A hipoteca? Legal. Mas eu tenho que pedir para registrar também ou não? Hipoteca? Tem ou não tem? Não adianta eu hipotecar e não levar no registro? Não, tem que levar para dar efeito o quê? Erga omnes. E o arresto? Vou mandar para o registro também? Arresto. Recai sobre bens móveis. Quando muito para o Detran, né? Detran. Porque um carro, né? Para ele não vender, bloquear o carro lá, né? Para que ele não venda o carro. Tudo bem? Então, essas medidas eu acredito mais para uma pergunta. Tá certo? Para pergunta aqui. Tá certo? Muito bem. Essas medidas todas que nós vimos até agora, elas cabem na fase de inquérito e pode ter cabimento na fase da ação penal. Certo? Muito bem. Então eu tenho a fase do inquérito policial que ele está aqui. E pode ser... Antes de dar início à ação, eu tenho o que a gente chama de limbo, né? Não é nem inquérito, né? Não é ação ainda, porque a ação só tem início com recebimento, então não é ação. Mas tem uma situação no problema. Qual é a situação? Contando uma historinha, né? Contando uma historinha que Pedro estava numa reunião condominial, né? Ele era síndico do prédio, quando os condôminos começaram a insultá-lo, né? Praticaram o quê? Insultos contra o, se chama de ladrão, né? Que ele é estelionatário, não é isso? Então, ela coloca vocês na condição de quê? De advogado de quem? Da vítima, da ofendida. Então, neste caso, tem inquérito? Pode ser que até coloque, né? Que apesar das ofensas, foi história do inquérito, pode ser. Mas todas as vezes que caiu queixa-crime no exame da OAB, ela nunca falou da fase de inquérito. Ela contou uma historinha, certo? E para que vocês agora atuassem como quem? Advogado agora de acusação. É o contrário. A gente sempre estuda a defesa, né? Aí quando é queixa-crime, agora eu vou acusar. Que eu acho 1000 vezes mais fácil acusar do que defender. Muito mais fácil acusar. Então, qual é o meu cuidado da queixa-crime? O que eu não posso esquecer da queixa-crime? Então, nós estamos falando aqui dessa primeira pecinha que está aqui nesse limbo, que é a queixa-crime. É uma petição inicial, não é? Se é uma petição inicial, então eu tenho que narrar o fato. Mas com todas as suas circunstâncias. Vocês têm que narrar, não basta pegar o problema e copiar. A OAB não vai aceitar. Tá bem claro isso? Ela conta a historinha, vocês vão pegar aquela história, vão na conduta do artigo, vai verificar se ele agiu com dolo, vai ter que colocar que assim agindo com tal conduta, verifica-se o dolo, a vontade de denegrir sua imagem, a sua honra subjetiva, a sua honra, né, objetiva. Tem que falar do dolo. Tem que falar do tipo penal. Tem que imputar. Não basta falar, ele roubou. Logo, isso é característica do crime? Não. O que é o crime de roubo? Né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, né? Mediante violência grave, ameaça o ofensor, né? Porque isso pode ser tanto queixa subsidiária como pode ser queixa, né? Do processo comum. Então, vocês têm que imputar
o crime com todas as suas, o quê? Ela não vai aceitar. Se copiar o problema da OAB, não vai ter pontuação na acusação. Então, demonstre o elemento objetivo. Demonstre o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo, a culpa. Use o artigo 18 para ler, para ajudar a argumentar. Né? Pega o tipo penal. Veja quais são todos os elementos. Coloque todos os elementos do tipo penal que estão presentes. Porque vocês estão o quê? Acusando. Tá certo? Então, se for a queixa-crime só a queixa-crime, então vocês vão ver qual é. Se é injúria, normalmente é o quê? Injúria, calúnia, difamação. Mas a OAB não vai colocar um crime só. Vocês concordam comigo? Ela não vai colocar um crime só. Quando ela imputa um crime de ação penal privada, ela coloca mais de um. É injúria com difamação, injúria com calúnia. Ou os três. Pode ser os três ou não pode? Então, nós temos que imputar concurso. Não é? Qual concurso? Aí eu vou ler como é que ele agiu, mediante uma conduta só. Então é concurso formal. Mais de uma conduta, né? Aí é concurso o quê? Material. Tem que colocar o artigo 70. Verificar se não cabe aqui na minha argumentação o artigo 70 do Código Penal, o artigo 69, o artigo 71, todos do Código o quê? Penal. Veja se aquela ofensa não tem uma causa de aumento de pena. Olha aí no código de vocês, veja as causas de aumento de pena dos crimes contra a honra. Está no artigo 141 do Código Penal. Vai lá. Olha se tá grifadas essas causas de aumento dos delitos contra a honra. Dá uma olhadinha. Vê como é que foi praticada essas ofensas. Não é no 141? Não tem as causas de aumento de pena? Dá uma olhada. Vocês não podem deixar de falar do concurso. Não podem deixar de aumentar. Veja se o crime não traz uma qualificadora. Agravantes. Se for a ofensa praticada, né? Contra a mulher grávida. Não tem todas as agravantes do artigo 61, 62? Vê lá pra mim. Tá. Se as agravantes estão no... Eu sempre confundo esses dois, não adianta. Vou morrer confundindo. Agravante 61. Ah, então acertei. Pela primeira vez. 61, agravantes. Não é isso? Veja lá. Atenuantes vão pensar? Não. Nem pensar. Vocês vão ver se tem o quê? Agravante. Tudo que tiver para prejudicar o réu. Pensa assim. Esse cara agora vai ver só o que vai acontecer com ele. Tudo que eu puder é o ânimos o quê? Ferrante. Né? É o ânimos ferrante. Deixa ele comigo agora. Tudo que eu puder piorar a situação dele, eu vou piorar. Mas cuidado. Que quando eu falo de queixa-crime, eu tenho que perceber qual rito que eu vou seguir. Porque se é um concurso, às vezes a princípio o crime isolado é de competência do GCRIM. Quando eu somo as penas, já sai do GCRIM. Então, cuidado. Na hora de observar, se for uma queixa-crime, se não é de competência de quem? Do GCRIM. Se somarem as penas e verificar que ela ultrapassa o limite legal, então passa para outro rito, que é o rito do artigo 520. Não esqueça, é lá. Então vocês não vão pedir audiência de preliminar, porque o GCRIM que tem audiência preliminar. Se for o rito do 520, olha lá, está marcado o rito do 520. Delitos contra a honra, não é isso? Se for do 520, tem que pedir audiência de reconciliação. Não é isso que diz o 520? Audiência de reconciliação. Então, olhem para não errar competência. Sai do GCRIM, vai para o rito o quê? Especial, aí vai para criminal, normal, direitinho. Mas no pedido, tem que pedir audiência de reconciliação do 520. Tá certo? Porque se for do GCRIM, eu tenho que pedir audiência o quê? Preliminar. Por quê? Senão fere um direito dele, a transação penal. Eu não vou pedir transação, mas eu vou pedir para ele marcar o quê? A audiência. Isso eu vou pedir. Entenderam? Qual é a diferença? Então, se for uma queixa-crime, não esqueça do artigo o quê? 41 do CPP. Tudo que vocês puderem imputar para ele, vocês vão o quê? Imputar. Tudo. Certo? Aí eu faço toda a minha o quê?
né? 41 não é que deve conter a petição inicial. Está grifado esse rol de testemunha, sabe porque o rol de testemunha não é necessário. Ele não é obrigatório, mas na queixa-crime para o AB é necessário o rol de testemunhas. Tem que colocar o rol de testemunhas, certo? Apesar de ser necessário, para nós sempre vai ser o quê? Necessário na queixa-crime. Tem que colocar o rol. Bom, se é petição inicial, eu qualifico ou não qualifico? Qualifica ou não qualifica? Então eu vou endereçar, aí eu não sei para quem eu vou endereçar. Vou ver o crime, não é a competência, endereço. Aí depois, vou fazer o preâmbulo. No preâmbulo da queixa-crime, tem que qualificar? Tem ou não tem? Tem procuração com poderes especiais? Tem. Tem que colocar? Poderes especiais, sob pena de perder pontuação. Tem que colocar. Então, vai qualificar, porque afinal de contas, é a primeira vez, né? Eu vou entrar com a petição o quê? Inicial. Então, qualifica ou não qualifica? Qualifica, coloca de acordo com o artigo 41, bonitinho. Qual é o fundamento? Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos? 41. Como? 30 e 41. É isso ou não? Vamos, gente. Não é? Fundamento do preâmbulo. Agora vou pedir. Vamos pensar, depois que eu imputei todo o crime. Ah, cuidado, hein? Crime de roubo. Quando eu for falar a subsidiária, eu falo do crime de roubo. Mas não deixa eu esquecer do roubo, tá? Na subsidiária. Então é o seguinte, agora vamos pedir. O que no pedido eu não posso esquecer? Vamos lá. Quando eu tenho a queixa-crime, eu não estou ingressando com a lei em juízo? Eu não estou com papel aqui? Tô ou não tô? Tem que ser autuada. O que é autuada? Coloca uma capinha para mim, por favor. Autuar significa por capa. Atue, depois receba, né? Eu peço para o juiz. Então, a atuação, que ela seja recebida. Eu não posso esquecer dessas coisas, né? São essenciais. Lembra assim, eu tô com uma petiçãozinha assim, ó, protocolando em juízo. Dá para autuar para mim, por favor? Autuar é por capa, por número. Depois receba, você colocar uma capinha, não é? Depois dá para citar o réu? Porque existe ação sem citação? Não. Dá para citar o réu? Para responder aos termos da presente ação? Dá para marcar uma audiência? Dá para condená-lo? Não tem uma ordem lógica? Se esquecer, vai perder pontuação. Entendeu? Então vocês têm que saber para que serve essa petição inicial. É a primeira peça. Então autue, receba, cite, não é? Cite o réu para responder aos termos da presente ação, marque a audiência, condene este réu. Qual é o artigo que você quer que ele seja condenado? Né? Porque às vezes eu quero decorar, mas eu preciso entender a queixa-crime, não é? Para que ela serve? Dá para condenar, mas não é só no crime, não. Condenar com agravante tal, com a causa de aumento tal, com concurso tal, tudo bonitinho. Tem custas? Tem! Podemos esquecer das custas? Não. Tem que pedir uma reparação do dano? Tem. Você causou um dano para o meu cliente, vai reparar este dano. Não é isso? Entenderam que vocês não podem esquecer da queixa-crime? Dá para lembrar? Tá? Então a queixa-crime lembra uma petição inicial. Oi? Claro. Datou embaixo. O que eu não posso esquecer? Rol de testemunha. Não pode esquecer. Por quê? Não que vai tirar 0, mas vai perder pontuação. Sei lá, pontuar 50 décimos. Pode colocar para datar no último dia? Pode ou não pode? Qual é o prazo da queixa-crime? É prazo penal ou prazo processual? Penal. Penal. É decadencial. É penal? Então, se for dia 23, que ele soube da autoria, que quando termina? 23 de maio. 23 de maio. Quando que termina? Conta. 2 de quê? Da maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? É novembro. 22. Entenderam como é que é? Então é sempre um dia antes. Tá certo? Ah, mas eu olhei, caiu no sábado. Passa para segunda? Não. Antecipa para sexta. Cuidado com essa pegadinha, é prazo penal. Então se cair no domingo, vocês não vão falar, segunda dá tempo ainda. Segunda, sinto muito, vai chorar. Porque o prazo já decaiu. É na sexta.
É sempre prazo penal, antecipa. Prazo processual, se terminar no sábado, domingo, feriado, prorroga para o primeiro dia útil. Claro isso para vocês? Bem claro? Ótimo. Agora, pode ser que não seja queixa crime normal, né? Agora o MP ficou o quê? Inerte. E você foi constituído agora como advogado, não é isso? Para dar andamento. Cuidado, nessa queixa subsidiária, tome cuidado. Não é para discutir que o MP ficou inerte. É para discutir? Aqui o prazo para fazer denúncia de 5 dias. Aqui. Aí começa a dar uma lição de direito processual penal. É isso que serve? Faz um parágrafo. Na apostila tem um parágrafo já pronto. Só coloque aqui mais nada. Aquele parágrafo é só para justificar o quê? A inércia. Só. Agora não vem falar qual é o prazo, porque o examinador sabe. Você está fazendo uma queixa, crime igualzinha. Qual é a única diferença? É a inércia. Só isso. Você tem que imputar o quê para ele? O crime. Aí pode ser qualquer crime de ação penal, o quê? Pública. Pode ou não pode? Qualquer crime. Então, o roubo, né? Nós já vimos um caso semelhante a esse. Roubo. Então, no crime que eu já expliquei, não basta falar, copiar o problema dado e falar que é o crime de roubo. Tem que dar todos os seus detalhes, todas as suas circunstâncias. Se ele usar uma faca, se ele usar uma arma, tem que falar da arma em outro parágrafo, dizer que isso é uma causa de aumento de pena. Segundo parágrafo, se não me engano, acho que é segundo, do artigo 157, mas é causa de aumento, não é qualificador, hein? Que é mania de falar que crime de roubo tem qualificadora. Crime de roubo não tem qualificadora. Crime de roubo tem causa de aumento de pena. Não é qualificadora. Quando o crime quer qualificadora, ele coloca homicídio qualificado. Furto qualificado. Quando ele coloca a pena será aumentada, não é qualificadora. Certo? É que todo mundo fica muito como falar, roubo qualificado. Mas, para o AB, coloca a causa de aumento bonitinho, né? Em tudo que tem direito, ok? Bom, então na queixa crime, da mesma forma, vai qualificar ou não? Sim. Vai qualificar. Para quem que eu endereço? Para quem que vai? É uma petição inicial. Para quem? Juiz. Que juiz? Depende do crime, eu vou ter que ler para saber. Pode ser para o júri? Hã? Ah, põe, porque na dúvida... põe. Tá? Então, coloque pro seu advogado, DOC 1, tudo normal. Qual é o artigo que fundamenta? Qual? Só 29? Artigos 29 e 41 do CPP. Tá lá, o fundamento legal. Tá certo? Da mesma forma, não é uma queixa? Eu não tenho que mandar autuar? Tenho que mandar receber? Não tenho? Mesma coisa. Tem que pedir a condenação? Agora tem que marcar audiência? Não, porque a ação é o quê? Pública. Aqui já é pública, não tem nada de marcar audiência, não. Venha ser citado para responder o termo da presente ação, não é isso? Tem causa de aumento, tem que colocar? Tem concurso? Tem agravante? Tudo que for, lembra? Ânimos ferrante. Vocês são órgãos acusatórios. Tem que colocar tudo que for para piorar a situação do réu. Tá certo? Tudo. Não vai fazer defesa dele. Vai falar, aí tá no problema que tem 19 anos. Reconhecimento da atenuante. Pronto, ferrou. Aí o ânimo ferrante virou o contrário, né? Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, porque vocês estão acusando. Tá certo? Vocês estão acusando. Tá bem claro nisso? Então, a queixa-crime subsidiária. Tudo bem? Então, tá aqui o fundamento, pedido, né? Igualzinho nós estamos falando, né? Que nós já vimos direitinho, com as custas, com a reparação do dano e tudo mais. Tudo tem direito. Pois não. O prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime é prazo o quê? Decadencial. É prazo de direito penal da mesma forma. É igualzinho a queixa-crime. Porque o prazo aqui é do particular. Tá certo? Para oferecer a queixa-crime. Agora, se você não oferecer, nunca mais o MP vai poder oferecer? Pode oferecer a denúncia a qualquer tempo, desde que o crime não esteja o quê? Prescrito. Tá? Pode, porque é ação penal pública. Tudo bem? Estamos nesse limbo aqui ainda. É difícil, mas só por uma pergunta, não é? Às vezes tem uma historinha toda contando.
né? Que ele foi ameaçado de morte, para ali, para lá, né? Não vai ser a peça, eu acho uma pergunta. Pode ser uma peça agora de representação. Pode ser representação. Como é que eu sei? Não vai confundir representação com queixa-crime. Queixa-crime só advogado pode. Representação qualquer pessoa pode. Então não vai cair a peça de representação. Mas para uma pergunta, não pode? Né? Qual é o prazo para representar, né? Manifestar sua vontade num crime de ação penal pública, o quê? Condicionada. O prazo é de 6 meses. Então a representação, o seu fundamento é no artigo 39 do CPP. Pega lá, artigo 39 do CPP. Se não está grifado, grife aí o artigo 39, que fala tudo sobre a representação nos crimes de ação penal pública condicionada. Certo? Bom, se não for queixa-crime, não é representação, então nós estamos aqui agora, onde o MP houve o oferecimento da denúncia. Pera, tem outro limbo aqui. Que eu tenho que ter cuidado. Ao ler o problema, foi oferecida a denúncia. Tá? Qual é o rito? Qual é o crime que foi praticado por meu cliente? Não é isso? Porque pode ser um crime da lei de drogas. Pode ser que ele seja um funcionário, o quê? Público. Então nós temos chamado aqui o quê? Oferecida a denúncia. Qual é a dica aqui? Foi notificação. É notificação, não é citação. Se tiver escrito citação, é outra peça, é RA. Resposta. Notificação é a dica. Não houve ainda o quê? O recebimento da... Não houve ainda. Porque essa peça, se está escrito que ele foi notificado, é para a defesa o quê? Preliminar. Não é? Defesa preliminar. Mas em 2 ritos. Que é a lei de drogas e o funcionário o quê? Público, não é isso? Então eu quero que todos abram aí a lei de drogas. Para ver se está tudo bonitinho aí na lei de drogas. E eu quero o fundamento da peça de defesa preliminar. Da lei de drogas. Vê se está tudo marcadinho, bonitinho. Se a lei está marcada. Eita, demora para achar essa lei, hein? Essa lei não devia estar tim, pá. Porque vai cair a lei de drogas. 55? Todos concordam? Tá tudo grifadinho aí? 55, tá, Clícia? Então, o fundamento tá no artigo o quê? 55. Ótimo. O que eu quero com essa defesa preliminar? Qual é o objetivo dela? Rejeitar a? Eu não quero que ele o quê? Porque qual é o ato seguinte? Receber, não é? Eu não quero que ele receba. Então toda a minha argumentação vai basear no quê? Que ele não praticou o crime. Que não há... De novo, eu vou discutir o quê? O crime, a conduta. De novo, para que ele não receba o quê? A denúncia. Então, no meu pedido, o que eu vou pedir na lei de drogas? Que não seja o quê? Recebida. Mas tem artigo? No pedido? Tem. Olha que uns estão ainda pensando qual é o artigo, né? Tem que estar na cabeça já, hein? No pedido, vamos colocar aqui então, já que nem todos lembraram, né? O pedido está no artigo o quê? 39. Eu quero que ela seja rejeitada de acordo com o artigo 395. Lá no pedido, não pode esquecer o artigo 395. Na lei de drogas. Entenderam bem? Não faz remessa, não? No 55 faz? Então, beleza. Se faz remessa, não tem problema nenhum. Se não faz, vamos fazer remessa. Artigo 395, ok? Mas só na lei de drogas? Não. Todos acharam já? Posso mudar? Então nós estamos aqui falando do funcionário o quê? Público. Não é? Funcionário público.
funcionário público, aí nós temos que observar já outro artigo. Qual é o artigo que fundamenta a minha defesa preliminar no funcionário público? Qual é o artigo? 514. Vamos ver, está tudo grifado. 514 do CPP. Eu quero a mesma coisa, não quero? Que ele não receba o quê? A denúncia. Vamos lá. 514. E no pedido, onde que eu acho o fundamento? 500 e? Vamos ver se está grifado o meu 516? Tá? 516. Então aí, então, funcionário público, eu não posso remeter ao 395. Não. Funcionário público no pedido é o artigo 516. No Lei de Drogas, no pedido é 395. Tá certo? Entenderam bem? Então, no funcionário público aqui, no pedido 516 do CPP. Grifado? Bonitinho? Muito bem. Então, qual é o objetivo das duas? Não importa se é funcionário público ou se é lei de drogas. Sempre eu terei que observar o seguinte, que eu não quero que a denúncia seja o quê? Recebida. Posso arguir nulidades? Posso ou não posso? Posso. Nulidade. Pode ter uma prescrição? Pode, por que não? Pode sim. Pode ter uma exceção? É a primeira oportunidade que eu estou falando nos autos. Então pode ser o juiz incompetente? Pode ou não pode? Pode. Então eu só vou fazer defesa preliminar se a dica no problema tiver escrito o quê? Que ele foi o quê? Passou citação, não venha falar que é defesa. A não ser que na resposta à acusação eu fale que houve uma nulidade por falta do quê? Da defesa, mas ela bem vai dar dica. Se ela quer, ela vai dar dica. Ela vai falar que é funcionário público e nenhum outro, que é a primeira vez que ele foi citado, foi no dia tal, e vai com alguma chamar atenção, que não foi feito o quê? A defesa? Se ela não falar nada, não invente. Não procure. É citação? Acabou. Qual é a peça? Resposta à acusação. Agora eu estou com uma dúvida. Qual que eu tenho que colocar rol de testemunhas? Que eu não esqueci, que eu não posso esquecer. Na lei de... Aqui tem rol. Não pode esquecer. Aqui tem rol. Aqui não tem rol de testemunhas. Ok? Então, na lei de drogas, eu já rolo o quê? Testemunhas. Aqui não. No funcionário não tem rol. Tá certo? Vai ter que colocar rol de testemunhas. Não vou esquecer. Se cair a defesa preliminar, o rol. Perfeito? Alguma dúvida aqui, até aqui? Tem uma dúvida sim. Coloca aí uma súmula na defesa preliminar do funcionário público. Nós temos a súmula 331 do STJ. Essa súmula diz que não é necessária, uma pergunta, tá? Que não é necessária a defesa preliminar quando a denúncia foi baseada, né, no inquérito, né? Vê lá, súmula. Vamos grifar essa súmula. 331. 331. Do STJ, não é? Confirma pra mim. 330. Será que eu tô errada? Então eu errei. 330, perdão. 330. É desnecessária? A resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. Perfeito. É que o STJ entende que não precisa mais de defesa preliminar se já teve inquérito policial. Mas pode. Para uma pergunta, você fala de acordo com o STJ, não. O entendimento do STJ, aí você coloca a súmula. Não, se é peça, é peça. Tá, eu tô falando para uma eventual pergunta, tá? Se for peça, senão não seria de peça de defesa preliminar, né? Né? Se ela estiver instruída com inquérito, aí eu vou chorar no dia da prova, para que eu vou fazer, né? Então, isso é uma eventual pergunta, tá? Tá bom? A súmula 330, né? Tá. Tudo bem? Então, agora vamos caminhar, certo? Vamos partir do princípio que agora nós temos o quê? Ação. Agora vamos para ação. Porque ainda, vou apagar aqui, tá? Pode diminuir um pouquinho.
Agora eu fiz a pergunta no dia da prova, tem ação, né? Então, nós estamos a partir do que agora? Recebimento da... Se eu ler o problema, recebeu a denúncia. O ato seguinte, a OAB tem que falar que ele foi o quê? Citado. Então, vem a citação. Se falar que houve a citação, então nós estamos falando que ele foi citado para quê? Para a resposta à acusação. Então, a dica para a peça de resposta à acusação tem que falar para vocês que ele foi o quê? Citado. Se não falar, esquece, porque não é resposta à acusação. É a dica para a peça de resposta à acusação. Teu cliente foi o quê? Citado. Citado agora para fazer sua primeira defesa por escrito. Se é a primeira defesa dele, ela tem fundamento legal. O fundamento, que eu não posso esquecer, é 396 e 396A. Mas no rito comum, porque se for no júri, aí já muda, é o 406, parágrafo 3º. Então aqui, júri, já vai mudar. 406, parágrafo 3º. Aqui é júri. Muito bem. Então, no dia da prova, estou confuso. O que eu faço da resposta à acusação? Duvido que esteja. Mas vamos ver. Abre o 396A. O 396A está bem claro que se pode se arguir na resposta à acusação. Se eu esquecer, qual é a primeira palavrinha que está escrito aí? O que são preliminares na resposta à acusação? Preliminares na resposta à acusação significa dizer que eu posso arguir o quê? Nulidades. Que eu posso arguir o que mais? Extinção da punibilidade. Então vocês têm que olhar, verificar se não existe alguma nulidade. As nulidades, via de regra, não é 100%. Se eu estou em dúvida para ver se é uma nulidade, quero achar não sei qual artigo que não foi observado. Eu sei que tem um amiguinho, né, que fala sobre nulidade, que é o artigo 56. Vai lá no 564, dá uma olhadinha, que são nulidades lá. Aí, com base, né, acha o artigo que o juiz deixou de quê? Observar. Então, eu vou lá no 564, eu vou verificar no 564 quais são as nulidades que tem lá. Mas essas nulidades do 564, cuidado, é de 1940. Nós só estamos em 2016. Nós temos outras nulidades espalhadas no Código, em lei especial, em súmulas, em Constituição Federal. Então não basta olhar a Constituição Federal. Mantenha a calma, a tranquilidade que vocês vão achar. Nós temos as súmulas, eu separei as súmulas para vocês, né, todas de nulidade. Mas as principais súmulas de nulidade estão separadas. Não é? Que é sempre as mesmas. É do artigo da súmula 156, a 160, a 162, a 523. É sempre as mesmas súmulas que caem sobre nulidades. Então, nós vamos ver nulidades, vamos ver súmulas que falam sobre nulidades. Quem não marcou, pega sempre uma caneta vermelha, rosa, faz uns círculos nas súmulas, todas que falam sobre nulidade. Faz uma bola. Para no dia da prova ficar procurando onde estão as nulidades. Faz uma bola em todas as súmulas que falam sobre nulidade. Pelo menos você não tem que ficar lendo as 700 súmulas, né? O problema é que tiver bola, é nulidade. Triângulo, que for competência. Verde, quando for a progressão sobre penas. Tem que fazer alguma coisa para ajudar vocês no dia da prova, mas tem que fazer. Olhei, não achei no 564, não acho nas súmulas. Ah, então tá no pacto. Aí eu vou lá pro decreto, vai lá, dá uma olhadinha no decreto, no Pacto de São José de Costa Rica, que é a mesma coisa que falar a Convenção Norte-Americana. Vai lá olhar se não feriu o pacto. Ou se feriu o quê? A Constituição Federal. Então vocês têm que olhar na peça de resposta à acusação se não há o quê? Nulidades a serem arguidas. Dá uma olhada. Veja se não tinha direito à suspensão condicional do processo. Olhe a pena do crime, não é? A pena mínima
é de 1 ano, não é isso? Ele tem direito ao quê? Ao sursi processual. Olha, vai lá ver qual foi o crime imputado para ele. Se a pena mínima for de 1 ano, ele não estiver sendo processado, não foi condenado, então ele faz jus o quê? Ao sursi processual. Aí você olha e está escrito no problema que não foi dado nenhum benefício para ele. Peraí, como não foi dado nenhum benefício para ele? E os benefícios do sursi? Acarreta o quê? Nulidade. Você olha a denúncia, ela está o quê? Inepta. O réu se defende do quê? E não do artigo de lei. Não basta imputar o artigo para ele. Tem que dizer qual foi a conduta que ele praticou. Diga que a denúncia está o quê? Mas é tardia. E daí? Posso falar na minha resposta à acusação que a denúncia é o quê? Deve ser o quê? Deveria ter sido rejeita. Já que não foi, ela é nula. Posso falar. Só pode pedir para trancar essa ação, né? Hã? Você pode pedir para trancar até a sentença. Trancamento até a sentença. Depois, se estivesse com sentença, só cassando a sentença. Tá? Trancamento é até a sentença. Então, você vai ver as nulidades todas possíveis. Sursi processual numa resposta à acusação pode ocorrer. Não é? Direito dele, às vezes a citação foi feita de forma errada também, é uma nulidade, não é? Então a gente vai olhar todas a competência, hein? Competência na resposta à acusação. Tome cuidado, talvez está tramitando perante o juiz comum, e não era juiz comum, era juiz federal. Né? Porque a gente já está acostumado, quer ver? Pega a Constituição Federal no artigo 109, que fala da competência federal. A gente não dá importância para os demais incisos, quer ver? Pega o inciso aí 109, que fala da competência federal. A gente sempre vai no artigo 109, 4 e para aí, né? Empaca nesse artigo 109, 4. Achando que a competência federal só está no artigo 109, 4. Não é porque o 109 fala assim, compete à Justiça Federal julgar, né, os crimes políticos, as infrações cometidas contra a União, seus interesses, bens, serviços, entidades autárquicas. Né? Aí, e os outros? Vamos lá, e o 5? O que fala o 5? Como? Tratado, convenções, somos signatários de convenções, não é? Tratado de proteger a criança, a mulher, nós somos signatários. Se violar um tratado, é federal a competência. O que diz o 6? Os crimes contra a organização do trabalho. Contra a organização do trabalho, gente. Falso testemunho, por exemplo. Na Justiça do Trabalho é federal, não é competência da estadual. Olha os demais incisos. 7. Pulei? Não, não tem. O que é? Habeas corpus em matéria criminal de sua competência contra o constrangimento do vier de autoridade cujos atos não estejam diretamente. Ah, isso é bem difícil. A outra jurisdição. Não, outro. Eu quero um outro aí. Não, eu quero outro. Os crimes cometidos a bordo. Os crimes praticados a bordo, a gente nem lembra disso, né? Crimes praticados a bordo de navio, avião, né? Comercial. É de competência de quem? Da Justiça. Então, olhem todos os incisos. Não fique só no 4. Porque a gente vai, olha, vai no 109, lê o 4, depois não lê os outros. É o Pacto de São José de Costa Rica. É o pacto, né? Tudo bem? Entenderam até aqui? Então, cuidado com competência. A OAB deve colocar, se ela colocar uma nulidade, ela vai colocar de competência do juízo. Observe, não é? Às vezes, do exame de corpo de delito não foi feito, não é? Então, olhe todas as nulidades, mas não deixe de colocar o artigo que é... O que é nulidade? Lembra sempre assim, para não esquecer da prova. Nulidade é uma inobservância de uma regra. Por deixar de observar essa regra, acarretou o quê? A nulidade do 564, da súmula tal, da Constituição, do pacto. Tem que achar o artigo que foi o quê? Violado. Tá bem claro isso? Por então vocês acertam o 564, mas deixam de pontuar o artigo que foi o quê? Violado. Entenderam bem? Então, na resposta à acusação, pode ser nulidade, prescrição. Pode ou não pode ter prescrição? E se for prescrição, esquece a executória, né? Esquece ou não esquece? Esquece. Porque que momento que eu estou?
Para ser executória, tem que ter trânsito em? Para ser a superveniente, tem que ter o quê? Sentença. Para ser retroativa, tem que ter o quê? Qual é a prescrição que pode ocorrer aqui? Propriamente dita. É pela pena máxima aí? Mais fácil do que essa? Impossível. Impossível. Entenderam bem? Então, pode ser uma prescrição? Pode. Mas pode ser qualquer outra causa extintiva da punibilidade. Então, veja na resposta à acusação qual é a posição que você pode agir em favor do seu cliente na resposta. Tudo bem? Faça a argumentação. Faça as nulidades, extinção. Se não houver, discuta o crime. Mas tem que discutir o crime afastando seus elementos. Vocês têm que afastar. Senão não tem pontuação. Certo? Aí depois, subsidiariamente. Não é? Qual que é meu subsidiário na resposta à acusação? O que eu quero? Você não quer absolver? Não quer anular? Mas dá para marcar audiência aí? Porque qual é o ato depois disso? Não é absolver? Aí depois não é marcar audiência se não absolver? Então, qual é o meu subsidiário? Seja marcado o quê? Audiência, instrução, debates e já o quê? Intimando quem? As testemunhas abaixo arroladas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, sim ou não? Sim. Então, isso que é o meu pedido subsidiário na peça de resposta à acusação. Mas tem artigo no pedido. Qual é o artigo? 397. Não pode. Então, tenho preliminares, tenho subsidiário, tenho pedido. E o pedido está no artigo 397 do CPP. Está lá. Vai lá. E vai colocar qual é o inciso. Tá? Pode ter mais de um inciso? Pode ter mais de um inciso. Não ouvi o que ele falou. Um minuto. Um minuto? É 1h30 já? Já. Nossa. Mas foi agora. 397. Então tem que colocar o quê? O inciso. Entenderam bem? Sim. Tranquilos? Bom, então esse é o meu pedido. Vou errar a competência? Tem como errar a competência aqui? Não. Que fase que eu estou? Não. Que o juiz vai sem? É para ele ou não é? É para ele. Então, vai exatamente para o juiz sentenciante. Entenderam bem? Cuidado! Se o juiz for incompetente, o juiz é incompetente. Eu vou mandar para o juiz incompetente, porque o juiz que é o competente? Vou mandar para o juiz incompetente. Ele que depois vai mandar, depois que ele resolver se ele é ou não, que vai mandar. Não é para remeter para o juiz competente, é para deixar com o juiz o quê? Incompetente mesmo. Ok? Entenderam? Hã? Só avisa que ele se você é incompetente. Tudo bem? Beleza? Tá, só um pouquinho aqui para eu encerrar essa parte aqui. Vou apagar aqui, vou deixar já com o gráfico. Então tem a resposta à acusação, os fundamentos aqui, né? 396, 396A. O pedido é o 397 do CPP. E depois aqui da RA, qual é o ato seguinte? Vai para o MP. Depois do MP, vai para o juiz para quê? Para absolver o quê? Sumariamente. Que esta é a palavra que eu tenho que colocar na minha prova. Absolvição o quê? Sumária, com base no artigo 397 do CPP. Vamos parar aqui, vamos tomar um café e nós já voltamos. Obrigada.